Olá, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira, 30 de abril, quinta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. É uma alegria ter você aqui comigo e eu tenho alguns recados e convites rapidinhos para você, sobretudo você que me acompanha pelo YouTube. Então, como você sabe, hoje é o último dia da nossa novena de São José Operário, que vai ficar aqui no canal do YouTube para você fazer outras vezes aí ao longo do ano, se for o caso. E foi uma bênção a gente poder estar junto. Não deixe de mandar os seus testemunhos e graças, como tantas pessoas têm feito. E aí, amanhã, 1º de maio, é feriado, Dia do Trabalhador e Dia de São José Operário. Nós nos preparamos, com a nossa novena. Então amanhã tem início, o mês de maio, que é um mês na igreja, um mês mariano, um mês dedicado a Nossa Senhora. E esse ano também na liturgia, 31 de maio, o último dia do mês de maio, é a solenidade de Pentecostes. Maria e o Espírito Santo têm tudo a ver, Por isso eu quero convidar você comigo, a partir de amanhã aqui no canal, assim que a gente subir a homilia diária, nós vamos também subir 2 momentos de meditação por dia que eu quero convidar você a fazer comigo. Primeiro, o Um Mês com Maria. Vamos passar um mês com Nossa Senhora? Para cada dia do mês de maio, eu vou fazer uma reflexão a partir desse livro, As Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. Se você não tem o livro, adquira, tá bom? Se você não pode adquirir, não tem jeito. Eu vou respeitar muito o que o próprio Santo Afonso falou. Eu vou praticamente ler e partilhar alguma coisinha com você e fazer uma oração diária, todos os dias. É um texto para cada dia do mês de maio. Maio com Maria. Vai estar aqui no canal do YouTube. É só você encontrar e achar. E debaixo aqui da homilia diária vai ter sempre o link para você clicar no nosso Maio com Maria. Daí também, todos os dias do mês de maio, eu gostaria de viver com você esse livro precioso, Um Mês com o Espírito Santo. Não sei se você consegue achar para comprar, eu tenho ele já há tanto tempo, é um livro antigo, não sei se ainda se vende. Se você não conseguir adquirir, também não tem problema, os textos vão subir aqui na tela. E vai ser então, junto com a homilia diária, a missa diária, todos os dias 6 da manhã também, que a gente tem. Vão ser 2 momentos de oração ao longo do mês de maio, que você pode ver como, sugestão minha, fazer esse aqui do Espírito Santo na parte da manhã, talvez logo depois que você escuta o Evangelho, participa da missa, como ação de graças até, vale muito a pena. E depois, ao longo do dia, antes de dormir, não sei, a meditação de Santo Afonso de Ligório, As Glórias de Maria, tá bom? Tudo isso, então, a partir de amanhã, aqui no nosso canal do YouTube. Vamos refletir o Evangelho de hoje? Está em São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51, diz assim: Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, hoje é dia também de São Pio V, Papa, Estava esquecendo de falar. Tem muita coisa boa na internet também sobre São Pio V, um homem muito importante na história da igreja, lá na Idade Média. Pesquisa depois um pouquinho, tá bom? Queridos, nós estamos essa semana refletindo o discurso eucarístico de Jesus que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 6, sobretudo depois da multiplicação dos pães. E a cada dia Jesus vai repetindo e aprofundando. Está reparando isso? O padre convidou você ontem, convida hoje de novo. Senta aí, pega a sua Bíblia, João capítulo 6, e leia o capítulo 6. É o maior capítulo do Evangelho de São João. E aí você vai percebendo isso, olha, que Jesus repete e aprofunda, repete para aprofundar. Entende isso? Repete, aprofunda e repete para aprofundar. Porque é verdadeiramente muito importante. É o centro da nossa fé, poderíamos dizer, junto com a morte e a ressurreição de Cristo, é claro.
Mas é o centro do nosso catolicismo, o pão vivo descido do céu, a Eucaristia. Meus queridos, se eu estiver errado, me corrija, mas com todo respeito. Se você sentar na frente das televisões, tem vários canais protestantes evangélicos. Se você ficar na frente de todos os canais de YouTube, eu acho que você vai ouvir, colocar assim, um do lado do outro, e passar uma semana, 24 horas escutando todos. Você vai ouvir de tudo, menos qualquer pregação que seja sobre João capítulo 6. Isso aqui que estamos ouvindo essa semana é onde está a nossa fé católica. Aqui está o grande escândalo da fé. Aqui está o grande escândalo. E nós vamos ouvir um pouco mais sobre esse escândalo amanhã, então vamos deixar algo para amanhã, né? Não quero me antecipar em tudo. Mas é o grande escândalo da fé. A Eucaristia não é algo, a Eucaristia é alguém, é Cristo. O corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Então vamos lá. Jesus disse que ninguém pode vir a mim se o Pai mesmo, não o atrai. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele, pelo Pai, foi instruído, vem a mim. Então aqui eu quero parar um pouquinho para a gente ir lá na primeira leitura, que está sempre muito bonita, Atos dos Apóstolos. A instrução. Atos dos Apóstolos hoje, capítulo 8, do 26 ao 40, vai continuar nos falando do mesmo personagem de ontem, Filipe, que hoje recebe uma visão, uma ordem, mandando ele ir por determinada estrada. Filipe vai, e nessa estrada então tem um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia. Ele gostava de ir em Jerusalém rezar, portanto é um homem que está saindo do paganismo, se aproximando dos judeus. E o Espírito, e aqui começa então Atos dos Apóstolos nos mostrar o protagonismo do Espírito Santo. O Espírito Santo disse a Filipe, versículo 29, vai perto desse carro e acompanha, anda ali. E aí, então, Filipe, andando perto daqueles carros da época, vê que o etíope está lendo Isaías, o servo sofredor. Filipe não se aguenta e pergunta, tu compreendes o que está lendo? Ele responde, como posso se ninguém me explica? Se ninguém me instrui, como é que eu vou entender? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. O Espírito Santo que mostrou, que guiou o evangelizador Filipe. Lembra que ontem o padre falou, Filipe, o modelo de missionário, o modelo daquele que faz o que Jesus fazia, olha lá, guiado pelo Espírito Santo, ele vai então agora evangelizar um homem. A passagem da Escritura é aquela da Sexta-feira Santa. Ele foi levado ao matadouro, tosqueado igual ovelha. Me diga, ele está falando de si mesmo ou está falando de outro? Peço que me expliques, o que esse profeta fala. Aí no versículo 35, então, tem uma palavra para todos nós que queremos evangelizar. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 35. Eu vou grifar. Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. A partir da Escritura, ele anunciou Jesus e da Escritura que o eunuco estava lendo. E aqui tem algo, gente. Como é que a gente evangeliza alguém? A gente não evangeliza alguém a partir do que a gente acha, pensa ou gostaria. A gente evangeliza o outro a partir do ponto em que o outro está. Não foi Filipe que abriu a Bíblia e deu uma palavra para o eunuco. O eunuco estava lendo Isaías. O eunuco tinha uma pergunta. Foi a partir da pergunta dele que Filipe evangelizou. E aqui está, gente, nós precisamos melhorar nisso. Nós padres precisamos melhorar nisso. A igreja como um todo, você lê com seus filhos, nós precisamos melhorar nisso. Ou seja, aproveitar as brechas que a pessoa dá. Ir a partir do ponto que a pessoa está. Para pescar, você precisa conhecer o peixe. E partindo dessa passagem da Escritura, partindo dessa pergunta que você está me fazendo, Filipe foi capaz de falar de 1000 coisas, mas a partir do etíope, a partir da realidade dele, Filipe não cede à realidade dele, mas a partir da realidade dele, Filipe encaixa, vamos dizer assim, Jesus, anuncia Jesus de modo tão frutuoso na vida do etíope. E é aqui por isso que nós precisamos, olha lá, vamos voltar no Evangelho, aquele que foi instruído pelo Pai. Nós precisamos desse Filipe na nossa vida, a igreja quer ser isso para nós, A pregação da palavra é para isso, é para ser esse Filipe que explica, que instrui. Porque quantas pessoas estão se perguntando, como é que eu vou entender se eu não tenho quem me explique? E aí? Hoje faltam pessoas para explicar não só a Bíblia,
mas para explicar a vida, explicar o que é casamento, explicar como é a vida, como nós somos carentes de um outro, né, que nos explique, uma boa conversa, pessoas mais experientes, que têm uma caminhada maior. Me explica, Felipe. E Felipe, então, entende o ponto e maturidade do eunuco e vai, a partir daquilo, não deixá-lo naquilo, mas a partir daquilo levá-lo para Cristo Jesus, a ponto de, no versículo 37, o eunuco dizer... Então o eunuco disse a Felipe, aqui temos água, o que me impede de ser batizado? Ou seja, o que aconteceu no coração do eunuco? Felipe conseguiu produzir nele fé e desejo de conversão, porque pedir o batismo é para o perdão dos pecados. Portanto, se um adulto, como era o caso daquele etíope, se ele pede o batismo, ele está dizendo, eu creio na palavra desse Jesus, eu creio que esse Jesus está ressuscitado e eu creio que eu preciso mudar também, que eu preciso ser batizado, que eu preciso ser lavado dos meus pecados. Portanto, Felipe acolhe a realidade e o ponto em que está o eunuco, sim, mas não deixa ele ali não. Leva ele para um desejo de mudar de vida. É por isso que ele pede o batismo. Pedir o batismo significa querer viver uma outra vida. Felipe causou no etíope um profundo arrependimento, uma profunda conversão, um desejo de outra vida, né? E aí então, Felipe batiza o eunuco, desaparece na frente dele, é arrebatado pelo Espírito Santo. O eunuco não viu mais Felipe, mas prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Ele não viu mais Felipe, mas ele ficou com a palavra de Felipe. Ele não viu mais Felipe, mas ele ficou com a fé que Felipe lhe deu. Ele não viu mais Felipe, mas ele ficou com o batismo que Felipe lhe deu. E aí ele pode prosseguir sua viagem cheio de alegria. Por isso que nós precisamos todos os dias do Evangelho e, se possível, também da comunhão. Mas já que estamos aqui, né, homilia diária, vamos ficar aqui só então. Por isso nós precisamos todos os dias da palavra de Deus, de preferência na parte da manhã, para que a gente possa seguir o nosso dia com a alegria da palavra escutada, com a esperança da palavra escutada, ou com o arrependimento que a palavra escutada pode causar em nós também. Então, a importância de sermos instruídos. E nisso tudo, instruídos para quê? Vamos para o Evangelho, então? João 6,47, porque quem crê possui a vida eterna. Meus irmãos, se a gente não crê, se a gente não é instruído, vai ficando difícil crer, né? Isso é a importância da pregação, isso é a importância da catequese. Isso é a importância desse capítulo 6, São João, mais uma vez, como Jesus é repetitivo. Repete, aprofunda e repete para aprofundar. Por quê? É preciso entender para crer. Porque se crer, vai possuir a vida eterna. E aí então... Olha que versículo curtíssimo, esse aqui merece também a nossa caneta verde. João 6,48. Eu sou o pão da vida. E aqui Jesus vai dar 3 passos. Vamos lá, para a gente encerrar? 3 passos com Jesus. João 6,48. Eu sou o pão da vida. João 6,50. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Então Jesus, eu sou o pão da vida. Esse pão da vida é o pão que desceu do céu, pão vivo descido do céu. No versículo 51, né? E no versículo, ainda no 51, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Então ele é o pão, na verdade é 4 passos, ele é o pão do céu, ele é um pão vivo descido do céu, e esse pão vivo é a carne dele. A progressão da fé, a progressão da compreensão, a progressão da gente ir conhecendo também a Eucaristia. É o pão da vida, é o pão da vida que desceu do céu, é um pão vivo a Eucaristia, não é um pão morto que desceu do céu, e esse pão vivo é a própria carne, é a própria pessoa de Jesus, para que nós possamos ter vida. Que essa palavra, então, nos leve a compreender profundamente a Eucaristia e seguirmos a viagem, então, do dia de hoje, cheios de alegria, de fé e de esperança que vem da palavra do Senhor, que é a palavra de salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.